Boa noite, irmãos. Que a paz e o amor do Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Nós vamos estar fazendo uma participação de uma leitura bíblica. Nós vamos estar lendo... Desculpa, peraí. Deixa eu fazer uma leitura bíblica. Os Salmos 27. Mesmo assentados, nós vamos estar lendo esta leitura. Eu estarei lendo os números ímpares e os irmãos números pares. Salmo 27, de 1 a 14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no seu recôndito, do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo e cantarei salve ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Meu coração concorre, buscai a minha presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tenha um ânimo e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém. Nesse momento nós vamos ter um momento de a oração de adoração, mesmo assentados. Oremos. Senhor Deus, graças te damos e te adoramos, ó Pai, pelo que tu és, pelo Deus que age em nossa vida, e por isso nós estamos aqui diante de ti para louvar e bendizer o teu santo nome. Te agradeço, ó Pai, por cada vida aqui presente, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem mostrado, ó Pai, o seu cuidado dia a dia para conosco. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra que nós acabamos de ler, porque nós sentimos e vemos que o Senhor também é um Deus que é um Deus bom, é um Deus que está pronto a nos socorrer ao nosso clamor. Muito obrigado, Senhor, e por isso nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome. Amém. Vamos cantar, irmãos? Vamos lá? Boa noite. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. O Deus
está por fazer com esse povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar. Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com esse povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar. Pra louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história escrever através de nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. O louvor de tua glória, vem, Senhor, tua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. O saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para
sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 1. Fazer uma primeira leitura para a nossa reflexão dessa noite. Mateus, capítulo 1, versículo 21 a 23. Que diz assim: Ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nesse momento a gente vai fazer uma oração para Deus nos iluminar, mas em forma de cântico. Eu convido você a cantar o cântico do Cantai Todos os Povos 107, que é crer e observar. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem angústia maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor junto com o Senhor, anda o crente zeloso e fiel, o seu rosto mirar, seus segredos privar, receber seu consolo real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer que o povo de Éfeso, que a maioria era pagão, que era o termo que era dado para aqueles que não acreditavam no Deus único dos judeus, esse povo, eles estavam afastados de Deus, viviam sem Deus no mundo, estavam abandonados à sua própria sorte, eles eram dirigidos pelas suas próprias consciências, pelos seus próprios sonhos, pelas suas proposições pessoais,
sem nenhuma ligação com Deus. Isso Paulo escrevendo aos Efésios. Mas também não é difícil a gente imaginar que Paulo poderia dizer a mesma coisa também a respeito dos judeus. Os judeus, naquele período, antes da pessoa de Jesus chegar, tinham passado por um grande espaço de tempo onde Deus tinha meio que se calado. Não existia aqueles profetas oficiais, não existia mais nenhum novo texto sagrado, inspirado por Deus, que comunicasse ao povo. E quando não existia profetas, o povo entendia que Deus estava afastado deles. Porque você tem que lembrar que desde lá, quando Deus permitiu que a Síria invadisse Israel, e depois a Babilônia invadisse Judá, e levou o povo cativo, Deus estava condenando aquele povo. Deus estava penalizando aquele povo pelos seus pecados. E diante de um silêncio tão grande assim, o povo vai meio que esquecendo a sua fé, esquecendo os preceitos da sua fé, e principalmente esquecendo da intimidade e de que pertence ao seu Deus. E quando eu falo que eles estavam, de certa forma, oficialmente sem profetas, sem escrituras, é porque também, claro, existiam alguns profetas, existiam algumas escrituras naquele período, só que eram profetas marginais e textos marginais. Antes da pessoa de Jesus chegar, existia uma comunidade, por exemplo, de essênios, que existia profeta entre eles, que eram os profetas apocalípticos, onde eles diziam muitas coisas a respeito da vinda de um Messias, de um rei vitorioso que ia restaurar a vida de Israel e toda aquela coisa. Era um movimento muito religioso, mas era marginal, era pequeno. Eles habitavam no deserto e eles não eram levados muito em consideração pela religião oficial judaica. Então o judaísmo mesmo estava meio afastado de Deus. As pessoas estavam afastadas um pouco do Senhor. Não é diferente da época que nós vivemos. Nós vivemos numa época que algumas regiões do mundo já diz que nós vivemos uma época chamada de pós-igreja, pós-cristianismo, onde o cristianismo perdeu a sua força. Se você imaginar o cristianismo a partir do século IV, desde 312, 313 ali, quando Constantino dá paz para que os cristãos pudessem professar sua fé publicamente, e daí se constrói aquilo que a gente chama de igreja cristã ou a cristandade. Você tem isso vivendo por 18 séculos praticamente. O cristianismo dominou o Ocidente por 18 séculos. Então, o cristianismo, por dominar, influenciou a cultura, influenciou a linguagem, influenciou nossos modos de ser, de pensar e de tudo, mas agora, nesse momento, o cristianismo não está com tanta força assim. Se você vai para a Europa, por exemplo, alguns irmãos têm experiência de viajar à Europa, essas pessoas lá já vivem esse pós-cristianismo, onde Deus pertence a um discurso de um grupo de religiosos somente. Quando a gente vem para o Brasil, a fé cristã está em alta, a igreja evangélica cresceu muito, mas que tipo de cristianismo é esse que nós vemos no Brasil? Onde parece que as pessoas estão preocupadas com Deus, que é banqueiro e que está liberando crédito à vontade para todo mundo, porque o que interessa para muita gente é ter um Deus que ajude ela na vida financeira dela. Então, a gente já pode dizer que também no Brasil, no mundo, existe um momento que nós podemos chamar de nominalismo. As pessoas se dizem cristãs, se dizem que têm fé em Deus, mas está afastada de Deus. Deus já tinha detectado isso com Israel e eu creio que Deus detecta isso hoje. Teve um momento que Deus diz através dos profetas que esse povo está distante de mim. Eles até fazem holocausto, fazem sacrifícios, mas não é a mim que fazem. É interessante Deus chegar a essa conclusão e dizer, não é a mim que fazem. Por quê? Porque essas pessoas estavam fazendo para seus próprios interesses. Não era pelo amor, pelo temor a Deus, não era pelo próprio Deus mesmo. Muito tempo atrás, eu andava muito em vigílias, eu fazia parte de movimentos pentecostais, então eu gostava muito de ir para vigília, nas quintas, nas sextas, nos sábados, sempre estava em vigílias. E chegou um momento que eu percebi que muitas das pessoas que iam para a vigília iam atrás de profecias ou iam atrás do poder de Deus, porque tinha esse negócio de receber unção, dons espirituais, aquela coisa toda. E aí eu fiquei pensando, será que as pessoas esqueceram de buscar a Deus e agora estão só buscando o poder dele? A gente tem que ter muito cuidado
com a nossa religiosidade, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa fé. E uma das coisas que eu quero ressaltar com essa mensagem, baseada nesse texto de Mateus 1, 21 a 23, é que Jesus ele veio com dois propósitos principais, existia, né, alguns propósitos, mas ele tinha dois propósitos principais, Jesus, que estava na ordem da ação de Deus, estava na ordem do trabalho de Deus, e que não perdeu-se. Deus continua com essas mesmas duas coisas, trabalhando por elas, ainda é interesse dele, ainda é propósito dele nas nossas vidas, e nós não podemos nos esquecer dessas duas coisas. Então, novamente, lendo Mateus 1, 21 e 23, o anjo aqui aparece, né, para José nesse momento da leitura, e ele vai consolar José, porque José estava confuso naquela questão de Maria se encontrar grávida, né, e até aquele momento não existia na história ninguém que ficasse grávida pelo Espírito Santo, não é? E aí ele meio confuso, estava pensando em até largar Maria, mas aí o anjo vem, consola e dá essa palavra para ele, dizendo assim, que esse menino, né, que ela dará à luz, tem que se colocar o nome dele de Jesus. Por que Jesus? Porque Jesus quer dizer Deus salva. E aí o anjo fala, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E continua dizendo, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, por intermédio dos profetas, né? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Jesus ele é prometido, e Jesus ele é concebido pela ação do Espírito Santo, para que ele tenha dois propósitos, para que ele seja Jesus e para que ele seja Emanuel. É os dois propósitos. Como eu falei, Jesus quer dizer Deus salva. Ele trará o povo de volta do exílio, ele trará o povo de volta da sua condenação, ele restaurará a sorte de Israel, mas também será salvação para todos aqueles que nele crêem. E ele será Emanuel, ele será o Deus conosco, o Deus que habitará com o seu povo. Jesus tinha esses dois propósitos. E o Senhor Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continua tendo esses dois propósitos. Que a nossa fé, a nossa religiosidade, a nossa forma de viver a nossa espiritualidade hoje, não pode esquecer de vista isso. Deus ainda quer salvar pessoas. E Deus sabe da nossa fraqueza, sabe da nossa limitação, e Ele, por isso, Ele também tem um propósito de continuar conosco, de habitar conosco. Eu gosto quando Jesus ele esclarece as coisas, porque assim, quando a gente lê o Evangelho é bem mais fácil de ler do que alguns outros textos proféticos, até de Paulo, né? Pedro, né, na sua carta, diz que Paulo escrevia coisas difíceis de entendimento, mas os evangelhos são muito mais fáceis. Então, e Jesus fala de forma bem clara. Então, Jesus chega a dizer que o Espírito Santo estará, né, habitando com vocês e estará em vocês. Quando Jesus está para acender o céu, diz, olha, vocês não vão ficar órfãos, vocês não serão abandonados. Eu mandarei o Consolador, mandarei o Paráclito, ele estará convosco e ele estará em vós. Ou seja, Jesus continua com os dois propósitos, de salvar e de estar conosco. As nossas vidas e a nossa missão tem que ter sempre essas duas coisas. E a gente não pode esquecer, porque quando a gente esquece, aí o nosso cristianismo vira secular. Você sabia que o cristianismo pode se tornar secular? Porque existe hoje judaísmo secular também. Existem aquelas pessoas que são judeus que não têm a fé bíblica como parâmetro para reger as suas vidas, para direcionar as suas vidas nesse mundo. E nós podemos virar cristãos assim também, que são os cristãos nominais, onde a gente esquece da missão de Deus e de a gente se incluir dentro dessa missão. E Deus continua em missão, salvando, e aqueles que Ele salva, Ele não abandona, Ele fica com essas pessoas. Por isso que Ele é chamado de Emanuel. Então, Deus salva. Jeremias capítulo 30, versículo 11, o Senhor já tinha dito isso. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Deus, Ele é aquele que salva. Deus, Ele quer salvar nossas casas, nossas famílias, nossos parentes, nossos amigos. Deus está trabalhando
para salvar vidas. Isso é uma coisa que Deus não esquece de fazer. A igreja esquece de fazer, nós esquecemos de fazer. A gente vive a nossa vida sem dar testemunho. A gente vive a nossa vida sem falar do amor de Deus para pessoas que estão sofridas. A gente vai vivendo a vida, a gente vai vendo os nossos amigos caminhando para a perdição, e a gente esquece que Deus quer salvar pessoas. Deus quer salvar pessoas. E essa salvação era uma esperança que Deus estava dando e se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Através de Isaías, o Senhor dava essa esperança quando ele dizia assim: naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem guardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, o profeta está dizendo que chegará um dia em que as pessoas olharão para Jesus e dizem: este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Jesus, ele chegou e ele veio para ser Salvador. Como ele mesmo diz lá em Lucas 19:10, quando ele diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. A pergunta é: no século 21, existe perdidos para serem buscados e salvos? É o que mais tem. E dizem alguns que tem gente para ser salva dentro da própria igreja. Não existem alguns pregadores que eles falam sobre isso, que a igreja está precisando ser evangelizada. Tem um autor que eu gosto, que ele era um missiólogo e foi um missionário por muitos anos, chamado Leslie Newbegin. Ele passou 30 anos, né, fazendo missão. Ele era inglês, né, passou 30 anos fazendo missão na China, na Índia. E aí um dia ele termina a missão dele, ele se aposenta, né, ou jubila, né, do ministério, volta para a Inglaterra, e quando ele chega na Inglaterra, ele fica analisando, aí ele chega a uma conclusão: essa igreja, 30 anos atrás, me enviou para fazer missão, agora essa igreja está precisando de missão. A própria Inglaterra precisava ser evangelizada. E nós vivemos uma realidade que nós precisamos ser de fato evangelizados. Evangelizados pelo evangelho que salva. Porque muita coisa se tem pregado, muita coisa se tem dita por aí, menos o evangelho. E nós precisamos resgatar o evangelho. Precisamos falar da simplicidade desse evangelho sem muitas coisas. Porque uma das coisas que a gente observa, Karl Barth, ele dizia isso, né? Que chega um momento em que as escrituras fica tão comum para a gente que a gente precisa ficar floreando, fazendo adorno. Eles usam a expressão adorno, adornar as escrituras. O que é isso? É a gente ficar inventando em cima das escrituras coisas. E a gente vai inventando, daqui a pouco não é mais as escrituras. É o evangelho da autoajuda, né? Eu descobri isso há pouco tempo, né, para vocês verem como, apesar de eu usar a internet, mas nem sempre eu estou bem informado das coisas, né? Eu descobri pelo Pedro Bial, né, que tem um brasileiro, pastor, que tem maior número de seguidores no mundo. E eu, caraca, quem é esse cara? Eu fiquei imaginando, será que é Hernandes Dias Lopes, né? Grande pregador Hernandes Dias Lopes, né? Será que é Augusto Nicodemos? Não sei, eu não sei se ele chega tanto assim. Fiquei pensando quem era. Aí o Pedro Bial fala, né, que agora esqueci o nome do rapaz. Mas é um rapaz. E aí eu fui curioso, fui ouvir, né, algumas pregações. Pregações muito bonitas, sabe? Que mexe com nossos emocionais, nos alegra, nos anima, né? Aquilo que chama de mensagens triunfalistas. Mas eu vi muito pouco do evangelho ali. Muito pouco do evangelho. Então nós vivemos essa realidade, e é Jesus que veio para salvar. Ele salva através da pregação do evangelho. Isso não é a minha interpretação, é Paulo que diz isso lá em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus diz um discurso duro, lá em João capítulo 6, e muitas pessoas vão embora por causa desse discurso duro. Se fosse o discurso igual desse rapaz, que é o maior seguidor do mundo, ninguém teria ido embora, né?
Mas no discurso duro de Jesus, muita gente vai embora, sobra só os 12. Aí Jesus pergunta, e vocês também não vão embora? Aí Pedro, pelo Espírito Santo, responde, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? É a palavra da vida eterna que salva as pessoas. Jesus é o verbo vivo que você fez em carne para que a gente visse a palavra, como João diz nas suas epístolas, né? A gente tocou no verbo da vida. E aí esse verbo já está de novo nos céus, Espírito entre nós, mas ele deixou a sua palavra. E essa palavra tem que ser pregada, essa palavra tem que ser evangelizada. É na simplicidade dessa palavra que nós temos que falar, porque é na simplicidade do evangelho que as pessoas são salvas, não nos adornos. Não adianta ficar floreando muito, né? Não adianta o discurso ser bonito, mas aí não servir ao propósito da salvação. Agora, claro que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que pregar de forma medíocre, né? Por exemplo, a gente que é pastor e pregador tem que fazer exegese, tem que fazer um monte de coisa, tem que, né? Paulo diz isso lá em Romanos 12, né? Aquele que ensina, que se esmere no fazê-lo, né? Então tem que ter um esmero, tem que ter um cuidado, sim. Mas isso é diferente de querer ficar inventando coisas para tornar, né, adornado a coisa, né? Quando a gente perde a dimensão do que é o verdadeiro evangelho, aí perde também o poder. Porque a palavra de Deus, o evangelho real, é que é espírito e que é vida para as pessoas. E aí esse evangelho, ele diz para nós que o Senhor, ele preferiu nos salvar do que salvar-se. E essa é a mensagem do evangelho. Esse é o núcleo do evangelho. Que Jesus preferiu salvar do que se salvar. Nós vivemos uma sociedade bem narcisista, né? A gente preocupa-se com a gente mesmo, né? Nós acima dos outros. Nós em detrimento dos outros, às vezes. Mas Jesus, ele preferiu nos salvar do que se salvar. Quando ele estava na cruz, alguém diz assim, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? És rei de Israel? Desça da cruz e creremos em ti. Isso era, né, uma ironia que um soldado estava dizendo para Jesus pregado na cruz. Só que Jesus, ele preferiu nos salvar, morrendo em nosso lugar, sua morte substitutiva na cruz, do que se salvar. E esse é o núcleo do evangelho. Essa é a mensagem do evangelho. Essa que é as boas novas. Porque já que a gente não podia se salvar, ele nos salvou. Ele nos salvou. Isso é uma das belezas da teologia reformada, né? Mês passado a gente comemorou, né, o mês da Reforma Protestante. E a beleza da teologia reformada é isso. É entender, né, que nós não podemos fazer nada para a nossa salvação. É Deus quem faz por nós. E da nossa parte ele só pede fé, crer, compromisso e responsabilidade com essa fé que a gente carrega. E o Evangelho também diz que só existe um único Salvador. Está lá em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe um único Salvador. Não existe mais nenhum outro intermediário. Ninguém mais morreu pelos nossos pecados, só Jesus Cristo. E aí, como eu falei, o Evangelho pede de nós que a gente creia. Como Paulo disse ao carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Deus está salvando. E Ele quer usar a sua igreja nessa missão de salvar almas. Quer usar cada um de nós como testemunhas vivas. Quer usar os nossos lábios para falar àqueles que carecem de salvação. E a esses a quem o Senhor salva, esses a quem o Senhor cuidou de salvar, a esses também Ele se preocupa em guardar, em estar com elas diariamente, cuidando, porque Ele não nos deixa órfãos,
mas ele habita no meio do seu povo através do seu Espírito. Por isso que também, além de ele ser Jesus, o Deus que salva, ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele foi o Deus conosco não só na pessoa de Jesus Cristo, mas Deus, ele sempre foi um Deus conosco. Aí eu quero trazer 3 pequenas histórias para você lembrar que Deus, ele é conosco. Deus é conosco, por exemplo, para aquela pobre viúva lá de Serepta. Lá em 1 Reis, capítulo 17, relata essa história linda. Mas eu vou ler só o versículo 8 e 9, que diz o seguinte: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom. Isso Deus falando através do profeta Elias. E demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. O Senhor era com aquela mulher. Aquela região estava passando por uma grande fome. E aquela mulher era uma mulher temente a Deus. Era uma mulher que se lembrava de Deus. E porque se lembrava de Deus nas suas orações, nos seus cultos ao Senhor nosso Deus, Deus se lembrava dela. E aí Deus diz para Elias da terra que ele estava: olha, vai lá para Serepta, lá na região que pertence a Sidom, e vai lá para ficar com aquela mulher. Ela vai cuidar de ti, porque eu vou cuidar dela, para ela cuidar de ti. Quando Elias de fato chega lá, ele depara-se com essa mulher, e aí ele pede um bocado de comida, ele estava com fome. Ela diz: olha, tão certo como o Senhor vive, o punhado que eu tenho de trigo lá em casa dá para fazer um pão assado para mim e para o meu filho, a gente comer e depois esperar só a morte. Aí o profeta diz: olha, assim como você tem fé nesse Deus que vive, esse mesmo Deus é Deus contigo. E ele diz que nunca vai faltar o azeite na tua botija. Aí essa mulher usou o azeite, né, que Deus multiplicou ali na botija para vender e poder assim se sustentar. Deus era com aquela viúva pobre. Deus foi, por exemplo, com Gideão. Gideão era um pequeno agricultor, né, de uma família pobre, de uma família esquecida. Israel estava passando por um momento de crise muito grande, perseguição dos inimigos. Os inimigos controlavam ali a região de Gideão. Aí aparece o anjo do Senhor para ele e diz isso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é com Gideão. É legal trazer a história de Gideão, e você conhece muito bem que a história de Gideão, que Gideão fez, né, que com 300 pessoas somente venceu vários exércitos dos filisteus. Mas é interessante essa parte, porque Gideão era uma pessoa insignificante na sua sociedade. Quando a gente se acha insignificante, através da história de Gideão, a gente entende que também Deus é conosco, até com o mais insignificante. Porque Deus, ele não olha aparências. Lembra quando ele disse isso para Samuel, né, quando Samuel estava escolhendo o rei para Israel, né? E aí Davi era o menorzinho, mais magrelo e sem graça da família. Aí o Senhor diz assim: eu não olho o exterior, eu não olho a conta bancária, eu não olho a profissão, né? Assim como Gideão mais insignificante na sociedade, nós também podemos ter certeza de que o Senhor é conosco. Aí Gideão diz assim: poxa, se o Senhor é comigo, né, por que então está acontecendo tudo isso aqui em Israel? Aí o anjo volta a falar: tornou-lhe o Senhor a dizer: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ou seja, quando Deus é conosco, Ele luta as nossas batalhas. Ele vence por nós aquilo que a gente não consegue vencer. Ele nos dá vitória em todas as coisas, porque Ele é o general que vai à frente nas batalhas, guerreando por nós, vencendo por nós e nos dando a coroa de vitória. Deus é contigo. E se você tem luta, se você tem tribulações, o Senhor luta com você. E assim você também terá vitórias. E por último, quero lembrar também de que Deus era com Daniel. A gente conhece muito bem também a história de Daniel, um homem íntegro. E aí tinha aquelas pessoas que queriam o cargo de Daniel, porque Daniel, depois que ele tinha resolvido o problema do sonho do Nabucodonosor, ele foi elevado a um cargo alto, né, ali na Babilônia.
E tinha pessoas que queriam esse cargo de Daniel. E aí tramaram contra Daniel. Existia o Deus babilônico, que deveria ser adorado por todo mundo, só que Daniel não adorava só Deus mesmo. E aí ele foi acusado de ser uma pessoa que não adorava os deuses babilônicos. E aí, por conta de um decreto que tinha sido criado lá, ele é jogado nas covas dos leões. É interessante que o rei, ele fez isso porque tinha que obedecer à lei. Mas ele não queria jogar Daniel na cova dos leões. Então, quando ele joga Daniel na cova dos leões, ele não consegue dormir em paz, o rei. No dia seguinte, ele corre lá na cova. E aí tem essa passagem de Daniel 6, 21 e 22, que diz assim: então Daniel falou ao rei, porque o rei pergunta: Daniel, você ainda está vivo? O teu Deus foi contigo? Aí Daniel responde: Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano. Deus era com Daniel lá nas covas dos leões. Deus é conosco em qualquer situação em que nós estivermos. A gente pode contar com a presença dele, a gente pode contar com a graça dele. E foi isso que ele prometeu para nós lá em Mateus 28, 18 e 20. Nessa última palavra que Jesus diz ao discípulo no relato de Mateus, se encontra essas duas questões importantes. A nossa missão, na missão de Deus, que é pregar para a salvação, e o cumprimento de Jesus ser o Emanuel, Deus conosco. Ou seja, o Senhor diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, porque Jesus é o Deus que salva, então Ele nos envia na missão para que Ele possa salvar vidas. Para salvar essas vidas que ouvirão a pregação da salvação. Esse ensino que elas devem guardar. E aí, esse Jesus que é Deus que salva, continua dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, eu sou o Emanuel. Vai, faz a missão. Eu quero salvar almas através de você. E eu estou convosco. Eu sou o Emanuel. Estarei com você em qualquer situação. E nós temos provas disso. O Atos dos Apóstolos mostra que os discípulos fizeram isso. Saíram por todas as nações pregando o Evangelho, ensinando, fazendo discípulo, ensinando todas as coisas que Jesus ensinou para eles. E aí, quando eles foram perseguidos, como Pedro que foi preso, o Senhor foi com Pedro. Tem dois relatos muito interessantes de prisão de Pedro que, quando ele estava na cadeia, os anjos vinham e abriam as portas para eles saírem. Porque Deus era com eles. Deus foi com Paulo, Deus foi com Filipe, Deus foi com Estevão, Deus foi com todos eles que estavam inseridos nessa missão. Porque Ele quer salvar, mas Ele também continua conosco, cuidando de cada um de nós. E é com isso que nós temos que contar sempre. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Deus querido e amado Pai, obrigado, Senhor, porque Tu foste e és o Deus que salva, mas também é o Deus conosco. E por conta disso, Deus, existe aqui uma responsabilidade e um consolo. A responsabilidade, Senhor, de estar inserido na Tua missão e o consolo de que Tu estás conosco. Que a gente pode contar contigo em toda e qualquer situação das nossas vidas. Que Tu és o nosso alto refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente no momento de angústia e tribulação. Tu é aquele que nos sustenta, que nos protege. Tu é aquele, ó Deus, que nos abençoa diariamente. Que a nossa fé e o nosso cristianismo, Deus, não se reduza a ritualismos, também a uma prática religiosa de um final de semana, mas que a nossa fé seja um ato contínuo, consciente, diário, de que nós somos responsáveis em estar inserido na Tua missão de salvar, e que a gente pode contar diariamente com a Tua presença em todos os momentos das nossas vidas, em todos os lugares que a gente se encontrar. Assim como Gideão, que estava numa cidade pequena, mas ele foi elevado a juiz em Israel.
Assim como aquela viúva de Sarepta, de uma região inóspita, passando fome, tu estiveste com ela. Assim como Daniel, que estava na cova dos leões. Tu estás conosco em todos, em qualquer lugar, Senhor. A gente pode contar com a tua presença espiritual. Então, Senhor, que o Espírito nos incomode diariamente. Que a cada dia a gente acorde vivendo de verdade a nossa fé, confiando de verdade em Ti e sendo instrumento nas Tuas mãos para a obra que Tu quer realizar em nós e através de nós. Isso eu te peço, em nome de Jesus e para a Tua glória, Pai. Amém, amém. Vamos ainda adorar o Senhor com um cântico de uma outra grande promessa também, essa relatada pelo apóstolo Paulo. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo, quem nos separará do amor de Cristo? Nada nos separará do amor de Cristo. Isso é uma coisa que podemos confiar sempre. Vamos ficar de pé. Vamos fazer a oração, encerrando com a oração do Pai Nosso. Oremos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que
Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, meus irmãos e irmãs. Que sobre ti levante o rosto e te dê uma semana abençoada, contando com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor dele e com as consolações do Espírito Santo que habita em vós, desde agora até a vinda de Jesus nosso Senhor. Amém. Amém.